Sejam bem-vindos ao Mergulho Profundo em Liturgia e Vida. Hoje a gente vai mergulhar num tema que aparece bastante nas leituras dessa semana e que com certeza muita gente se identifica. Como a gente lida com perseguição e injustiça e onde a gente encontra forças para continuar quando essas coisas acontecem. Pois é, né? É um tema que nunca fica velho. A gente olha para essas leituras da sexta-feira da quinta semana da Quaresma, Jeremias, o Salmo 17, Evangelho de João, e vê vários lados dessa luta, dessa busca por apoio. É isso aí. E o nosso objetivo aqui é mergulhar fundo nessas passagens e tirar delas alguns aprendizados que você pode usar no seu dia a dia. A gente vai ver como a experiência de figuras bíblicas como Jeremias e o próprio Jesus podem nos ajudar a entender melhor as situações difíceis que a gente enfrenta hoje. E é muito interessante como essas três leituras se conectam. Jeremias traz a experiência pessoal dele de se sentir cercado, o Salmo transforma esse sentimento num pedido por ajuda, e o Evangelho mostra Jesus lidando de frente com a oposição à mensagem dele. Então, vamos começar com Jeremias. A leitura mostra um profeta angustiado, se sentindo no meio de uma conspiração. Ele ouve boatos, sente pressão dos inimigos e até percebe que pessoas próximas estão esperando ele dar um passo em falso. Você já passou por algo parecido? Essa sensação de estar sempre sendo vigiado, de ter as suas palavras e ações distorcidas. Infelizmente é algo que acontece com muita gente, seja no trabalho, nos grupos sociais ou até em lugares maiores. A maldade e a hostilidade podem criar um clima de medo, de apreensão. E no meio desse turbilhão todo, o que Jeremias faz? Ele se desespera, ele revida na mesma moeda. Não, muito pelo contrário. É. A reação dele é se voltar para Deus. Ele confia na justiça divina, na certeza de que Deus vê a situação dele e pode ajudar. Tem uma convicção forte de que, apesar da maldade humana, tem uma força maior que vai fazer justiça. E como essa atitude do Jeremias pode nos inspirar hoje? Quando você se sente cercado por uma injustiça, qual é a sua primeira reação? Muitas vezes, a primeira reação é raiva, frustração, até desespero. Mas o exemplo de Jeremias nos lembra que é importante buscar refúgio na fé, colocar nossa confiança em algo maior que os problemas imediatos. A oração, nesse sentido, vira um canal muito forte para a gente expressar nossa angústia e buscar força. É interessante como ele não se fecha, né? Ele se abre para o alto. Agora, o Salmo 17 tem muito desse sentimento de Jeremias, mas com um pedido de ajuda ainda mais forte. É verdade, o salmista fala com Deus com muita emoção, descrevendo as dificuldades como laços da morte e torrentes da maldade. É como se sentir à beira de um precipício, sendo esmagado por forças que parecem impossíveis de vencer. Você consegue se lembrar de algum momento em que se sentiu assim? Sim, com certeza. Aqueles momentos em que os problemas só aumentam e você se sente totalmente sem poder fazer nada. É como se não tivesse para onde escapar. E o que o salmista faz nessa hora? Ele não desiste. Ele pede socorro para Deus, como se Deus fosse a rocha, a fortaleza, o libertador dele. Ele coloca toda a confiança em Deus como o único que pode tirá-lo do perigo. Essa imagem de Deus como uma rocha firme é muito reconfortante, né? No meio de tanta instabilidade, saber que tem um apoio forte que a gente pode buscar, isso traz uma paz muito grande. Com certeza. E a mensagem do Salmo é clara para você que está nos ouvindo. Você não é sozinho nas suas dificuldades. Existe um refúgio seguro em quem você pode confiar, mesmo quando tudo parece incerto ao seu redor. E como a gente pode ter acesso a essa rocha firme no dia a dia, é só pensar em Deus quando a crise chega. Não, a busca por Deus precisa ser mais constante, cultivada na oração diária, na leitura da Bíblia, na participação na comunidade. Quanto mais a gente se conecta com Deus, mais natural é se voltar para Ele quando as coisas ficam difíceis. É como qualquer relacionamento, ele se fortalece com a convivência. Faz sentido. Agora, no Evangelho de João, a gente vê Jesus enfrentando uma hostilidade enorme. Ele declara ser filho de Deus e a reação é imediata: querem apedrejá-lo. Essa passagem nos mostra a falta de entendimento. Jesus não estava fazendo mal a ninguém, mas a afirmação dele sobre ser filho de Deus foi considerada uma blasfêmia por alguns líderes religiosos da época. E como Jesus reage a uma ameaça tão direta, ele recua, ele tenta argumentar. Ele faz um pouco dos dois. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. E depois, vendo que a violência está aumentando, ele se retira, vai para outro lugar. Tem uma sabedoria em não se expor ao perigo sem necessidade, mas também em não negar a verdade. E essa experiência de Jesus pode nos ensinar algo sobre como lidar com a falta de entendimento quando defendemos os nossos valores. Você já se sentiu incompreendido por defender aquilo em que acredita? Isso acontece muito. Quando nos posicionamos em favor da justiça, da honestidade, do amor ao próximo, nem sempre as pessoas concordam ou entendem. A gente pode até ser criticado ou sofrer oposição. E o que podemos aprender com Jesus nesses momentos? Como manter a firmeza sem ser agressivo ou desanimar? O exemplo de Jesus mostra que é importante persistir na verdade, mesmo quando as pessoas não entendem. As ações dele falavam por si, mostrando o amor e o poder de Deus. Da mesma forma, as nossas ações, inspiradas pela fé, podem ser um testemunho forte, mesmo que nem todos entendam na hora. E tem um detalhe nessa passagem que me chama a atenção.
Quando questionam Jesus sobre quem ele é, ele responde, citando o Salmo 82. Eu disse, vocês são deuses. Por que ele faz isso? Jesus está usando um argumento que os líderes religiosos da época conheciam. No Salmo 82, a palavra deuses se refere aos juízes e líderes que aplicavam a justiça em nome de Deus. Se a própria Escritura usa essa palavra para seres humanos com uma responsabilidade dada por Deus, então seria ainda mais apropriado para Jesus, que foi enviado pelo Pai, se declarar filho de Deus. Não é a mesma coisa, mas é um argumento para mostrar que a acusação de blasfêmia não tinha base na própria tradição judaica. É uma resposta inteligente, né? Mostra conhecimento da Bíblia e busca um ponto em comum com os opositores. Exatamente. E isso nos leva a pensar na diferença entre sermos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança dele, e Jesus ser filho de Deus no sentido completo e essencial. Os fariseus não conseguiam entender essa diferença. E aí a gente pode lembrar daquela passagem de Filipenses 2, que fala sobre Jesus se esvaziar, assumir a forma de servo. Essa humildade de Deus se tornando humano é algo que desafia a nossa compreensão. É verdade, a encarnação é um mistério central da nossa fé e mostra a profundidade do amor de Deus que se fez um de nós para nos salvar. E é esse amor que se mostra nas obras de Jesus, como você falou antes. E por isso que Jesus insiste tanto nas obras. Ele diz, se não credes em mim, crede nas minhas obras. É como se Chase ele dissesse, olhem para o que eu faço, para o amor que eu demonstro, e vocês vão ver quem eu realmente sou. E essa é a chave para nós também. A nossa fé não pode ser só teoria, ela precisa se mostrar em ações de amor, de justiça, de perdão. É a nossa vida que vai falar mais alto e tocar o coração das pessoas. No mundo cheio de dúvidas, é muito importante que a gente viva de acordo com o que a gente fala. Então, para a gente resumir nosso mergulho de hoje, vimos em Jeremias um exemplo de confiança em Deus em meio à perseguição, no Salmo um pedido de proteção divina nas dificuldades e no Evangelho a firmeza de Jesus diante da hostilidade, com as obras dele como prova de quem ele é. E a mensagem principal para você é: fortaleça sua confiança em Deus, principalmente quando as coisas estiverem difíceis. Assim como Jeremias e o salmista, você pode pedir ajuda para Deus e encontrar nele apoio e força. E que, seguindo o exemplo de Jesus, a gente também possa mostrar a verdade através das nossas ações, mesmo quando não somos compreendidos. A nossa fé em prática é o melhor testemunho que podemos dar. E que a certeza de sermos filhos de Deus em Cristo nos dê coragem para enfrentar os desafios da vida e mostrar a verdade com liberdade. Com certeza. E antes de terminarmos, a gente pede para você que está nos acompanhando, curte e comenta esse vídeo. A sua participação é muito importante para essa mensagem chegar a mais pessoas. Hoje a gente mergulhou na angústia de Jeremias e na fé dele, no pedido de proteção do salmista e na firmeza de Jesus. Que esses exemplos nos inspirem a confiar em Deus e a viver a verdade. Que essa reflexão fique com a gente e nos fortaleça. Desejamos a todos muita paz e bênção em nome de Jesus. Até a próxima.